E aí você, tudo bem? Na aula de hoje eu vou fazer uma ação que é muito comum para quem está começando na marcenaria, no seu espaço. O aproveitamento de materiais para a montagem de um móvel, que pode ser qualquer um. E o móvel que será feito será uma bancada para minha serra de meia esquadria. Então nós vamos rapidinho para a nossa abertura, que essa aula com certeza vai ser muito legal. Como vocês já sabem, aqui no nosso canal nós temos a proposta de apresentar sempre situações que são bem próximas, da realidade de quem está começando numa marcenaria, no seu espaço. E por isso, o material usado para a montagem dessa bancada é toda de sobra de outros trabalhos, que eu recebi como doação. Fora os rodízios que foram comprados, tudo foi usado. Então, para fazer essa bancada, que é o tema desse vídeo, eu separei então os seguintes materiais. Vamos conhecer. Um par de pé de mesa de escritório de metal com 75 centímetros de altura, com a parte superior com 65 centímetros e a base com 60 centímetros. Um pedaço de madeira maciça teca de 71 por 54 centímetros com 2 centímetros de espessura. Um pedaço de compensado de 18 milímetros de 95,5 por 20 centímetros de largura. Um sarrafo também de teca de 1,10 m por 4,5 centímetros com 2 centímetros de espessura. E finalmente 4 rodízios com trava de 10 centímetros de altura com capacidade de 30 quilos cada um. Então, são esses os materiais que nós vamos usar para montar então a nossa bancada. Quando eu tinha 16 anos, e olha que faz tempo, tá? Quando eu comecei lá no meu quartinho, no bairro da Vila Olímpia, eu me lembro que eu transformei uma mesa de cozinha em uma bancada. E também um guarda-roupa, que era dos meus pais, e um armário para eu guardar as minhas primeiras ferramentas. E eu sempre fui, naturalmente adaptando as coisas dentro da minha necessidade. Então isso me fez lembrar que era muito comum, um aluno meu, no tempo que eu dava aula presencial, contando que achou em uma caçamba de entulho umas madeiras legais, que estavam boas, e que naturalmente ele fez algo que ele precisava, uma prateleira, um armário. Então, se eu fosse estabelecer um processo, eu diria que a primeira coisa que eu faria seria a escolha do material. A segunda seria como esse material vai se unir, vai se interagir entre eles. E a terceira, e não menos importante, seria como o móvel vai ficar depois de pronto. Isso é muito legal. E eu posso garantir que com o passar do tempo, você pode ter todas essas informações antes de construir um móvel, antes de finalizar ele. E é o que eu vou tentar passar para vocês aqui nessa aula. Por isso, preste muita atenção. Uma vez que vocês conheceram todo o material que vai ser usado, então, na montagem da nossa bancada, eu vou passar, então, que eu vou chamar assim de próxima etapa, que seria o estudo da ergonometria da nossa bancada. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer a soma das alturas de cada material envolvido para saber se a altura final vai ficar dentro de uma medida que seja satisfatória para o uso da serra circular de meia esquadria. Satisfatória para mim. E quando a gente fala em altura de bancada, existem naturalmente algumas variações. Uma bancada, por exemplo, de trabalho em uma marcenaria,
ela geralmente vai variar entre 88 centímetros a 98 centímetros, que seria uma bancada, vamos chamar assim, de uso geral. Mais uma bancada de 90 centímetros de altura seria talvez mais comum, mais usual. Agora, eu prometo que eu vou dar uma aula só sobre esse assunto e você vai descobrir qual é a melhor bancada para você. Então, vamos agora para o nosso quadro branco. Eu vou começar a falar do material e a ordem que eu vou usar vai ser a ordem de baixo para cima. Tá fechado? Então, eu vou começar pelo rodízio com trava. Ele tem 10 centímetros de altura, com capacidade de até 30 quilos, que é mais do que suficiente para o conjunto móvel mais a serra de meia esquadria. Assim, e só para ser mais completo, eu vou usar 4 rodízios. Eu já mencionei que todos os móveis que estão nesse espaço e os que vão ser construídos, todos têm que ter rodízio por uma questão até da própria dinâmica dos vídeos, da própria dinâmica do espaço. Não é indicado, mas não tem outro jeito. O próximo item é o compensado, que vai ser usado para unir os rodízios ao pé da mesa de metal. Lembra daquele compensado que eu mostrei? Pois é, dele eu vou tirar 4 peças de 65 por 10 centímetros. E por que 4 peças? Eu vou fazer o engrosso com 2 pedaços de compensado de 15 milímetros, dando então a espessura final de 30 milímetros. Dessa forma, vai dar uma boa resistência à estrutura e uma boa resistência à fixação dos rodízios. Na sequência, vamos para o nosso pé de mesa de escritório de metal. Ele tem 75 centímetros de altura. E só para fechar, vamos para a nossa madeira maciça de teca, que tem 2 centímetros de espessura. Agora, para você que está mais perdido do que barata no galinheiro, relaxa que tudo vai começar a fazer sentido agora. Na prática, o que eu vou fazer? Eu vou somar as alturas de todos os componentes envolvidos na montagem desse móvel. E a sequência que vou usar será a mesma, de baixo para cima. Então, o primeiro item será o rodízio. Ele tem 10 centímetros de altura. Na sequência, vem aquela peça que foi feita com 2 pedaços de compensado, totalizando 3 centímetros de altura. Aí temos o nosso pé de mesa de escritório de metal, com 75 centímetros de altura. E para finalizar o nosso cálculo, temos a nossa bancada de madeira maciça teca com 2 centímetros de altura. Somando todas essas alturas, vamos chegar então a 90 centímetros. Ou seja, dentro de uma altura boa para eu trabalhar. Eu digo isso porque, um exemplo, a minha esposa tem 1,55 m de altura. Para ela, uma bancada de 90 centímetros não seria uma altura ideal. Eu conheço uma série de métodos que você pode determinar qual é o tamanho ideal para você. Mas esse assunto, pessoal, eu vou deixar para abordar em outra oportunidade, tá bom? Outra coisa, todas as verificações das medidas eu fiz antes da montagem do móvel. Eu fiz no papel, no projeto. E esse procedimento me fez ganhar tempo e o mais importante, não ter prejuízo. Agora, vamos para a montagem da nossa bancada. A primeira coisa que eu gostaria de falar é que todo o procedimento de corte eu não vou mostrar, porque esse processo vai tomar muito tempo e vai acabar atrapalhando e não é o objetivo dessa aula. Tudo bem? Eu já tenho aqui, ó, as 4 peças de compensado. Dessas 4, eu vou pegar 2 que estão aqui e vou fazer então as marcações. Faço isso porque vai existir tanto o lado direito como vai ter o lado esquerdo. E eu vou fazer então a fixação dos rodízios no compensado engrossado e fixar em um dos pés da nossa mesa de escritório de metal.
Fechado? Agora, vamos dar uma olhada, então, nesse detalhe aqui do pé da mesa. Você viu que a base tem um espaço e eu posso usar para poder fazer, então, um encaixe com um pedaço de madeira maciça com uma largura de 4 centímetros e o comprimento com 53 centímetros. Esse procedimento vai me dar uma estabilidade na fixação do compensado no pé do móvel e na fixação dos rodízios. E esse engrosso que eu vou fazer, além do que eu já disse, ele vai ter uma outra função. E essa função você vai saber no final desse vídeo. Então, por esse motivo, eu vou ter que fazer o quê? Umas marcações no compensado, que serão as nossas referências, para eu poder fixar primeiro o sarrafo e assim por diante. Então, vamos dar uma olhada no nosso pé de mesa de escritório de metal. Olha só. Na parte de trás, há um espaço de 10 centímetros. Essa medida eu vou passar para o compensado, ou seja, 10 centímetros. Então, a primeira referência que eu vou marcar são os 10 centímetros no compensado. Depois eu vou marcar a segunda referência, que corresponde ao espaço que eu vou deixar na parte externa do compensado e que eu determinei uns 3 centímetros, que é uma medida boa que eu resolvi fazer. E aí, com essa segunda referência, eu posso fixar então o sarrafo no compensado. E uma vez o sarrafo fixado, o conjunto vai ficar dessa forma. O pé de mesa de escritório de metal, o sarrafo de teca, o engrosso de compensado e, finalmente, o rodízio. E com tudo isso fixado, as peças vão ficar desta forma. Agora é fixar esse conjunto direito na base do pé da mesa direita e esse conjunto esquerdo no pé da mesa do lado esquerdo. Assim, e tem um detalhe. Lembra quando eu mostrei a base do nosso pé da mesa? Nas extremidades tinha uns pezinhos de ajuste, né, do chamado nivelamento do móvel. Lembra disso? E eu vou usar, então, para fixar os conjuntos nos pés da mesa de metal. E para isso, eu vou usar esse parafuso aqui. Agora que eu fixei os rodízios na base do pé da mesa dos dois lados, eu vou fixar então a bancada de teca na parte superior da nossa estrutura de metal. Mas antes, eu vou fixar esses L's em pontos já existentes na parte superior da estrutura de ferro. Olha só. Já coloquei os L's nos pontos de fixação. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar tudo em cima da bancada e, para isso, eu vou usar, então, a tecnologia da edição. Está tudo aqui. A estrutura de metal está em cima da mesa de teca e todo esse conjunto está sobre a bancada. Faço, então, o ajuste da medida, o furo guia e fixo com os parafusos. O distanciamento do vão da mesa na parte superior é igual ao vão da parte inferior. Agora, terminei, é só colocar tudo no chão. Bom, já está no chão a nossa bancada para a nossa serra de meia esquadria. E eu queria dizer, primeiro, a altura ficou boa. A mesa aqui na parte de trás, como você está vendo, está faltando uma parte. Isso não é um problema porque eu vou mostrar como fazer então uma extensão usando como união a cavilha. E eu já vou dar um outro spoiler para vocês. Nesse espaço aqui, eu vou colocar um nicho com 2 prateleiras. E aí eu vou ensinar vocês como calcular o nicho e como calcular as prateleiras. E um recado, você é novo aqui, não me conhece? Então faz assim, entre em contato com a gente, né? Na descrição do vídeo tem o nosso e-mail, que é o beabadamarcenaria2020@gmail.com. Nós vamos mandar um questionário para te conhecer e aí você vai fazer parte de um grupo de WhatsApp, né? E vai ser através desse grupo que eu vou tentar tirar as suas dúvidas. E o mais importante, pessoal,
não esqueça de deixar um like, deixar um comentário também, pois só assim o YouTube vai achar relevante esse vídeo e vai divulgar para outras pessoas. Então, o que me resta dizer é, a gente se vê na próxima aula, a gente se vê no próximo vídeo e o mais importante, que bom que você está com a gente. Tchau!